Primeiramente, boa noite a todos e agradecendo também aos irmãos da casa que me acolheram nesta minha tarefa. Não sou um bom orador, na verdade é a minha segunda palestra, né? Mas o que eu fiz e senti na primeira, eu senti a necessidade que eu deveria de repetir ela. Porque o suicídio na nossa região, ele está na nossa cara, está perto. Os nossos índices aqui da nossa região são alarmantes, na verdade, né? Ele é um assunto, o suicídio, que ele te deixa uma forte lembrança dos familiares. Sempre você vai ter lembrado que você teve um parente que cometeu suicídio, um irmão, um tio, um pai, uma mãe. Só que essa lembrança dos familiares é até considerada ínfima dentro do plano terrestre, perante o plano espiritual, porque lá é que são feitas as consequências, são aplicadas as penas de quem cometeu o ato. Então a lembrança que está aqui na Terra é muito pequena para quem está lá, que está sofrendo essa pena, né? Eu vou apresentar primeiro o suicídio dentro da visão da medicina terrena. Eu conversei com um psiquiatra e a gente começou a ter o porquê dentro da medicina terrena, e depois eu vou passar para a espiritual. Bom, na conversa que a gente teve, o suicídio está ocorrendo em duas principais vertentes: a depressão e a esquizofrenia. Onde acontecem aqueles surtos psicóticos, que são surtos psicóticos agudos, que é o ímpeto do suicídio, ou atos em que a pessoa vem sofrendo lentamente com aquilo, como acontece agora. O que está mais aparente são os jovens que vêm sofrendo bullying ou pressão, seja de qualquer tipo, familiar, escola, e esses atos eles vão sendo lentamente programados na mente desse indivíduo até que seja cometido o ato, né? Foi comentado também que o meio social aonde esse suicida ele vive, com os valores éticos e morais que são ensinados para ele, a vergonha que ele vai sentir perante um ato de mau pensamento, de má índole, essa vergonha que ele vai ficar, isso também pode levar ao suicídio. Existem estudos até que, como a nossa região é uma região de descendência europeia, e lá na Europa o índice de suicídio é muito alto, existe um estudo assim não comprovado cientificamente ainda, né, que esse gene, vamos dizer assim, falado por eles, do povo europeu, veio junto. Então, para a medicina terrena, inclusive isso daí, a genética do pessoal do povo da Europa veio junto, o que poderia ser mais um caso de estudo com eles, né? E o que acontece hoje quando você vai saber o porquê daquele suicídio? Problemas de saúde, financeiro, problemas amorosos. Inclusive, nos amorosos, o que a gente tem visto é o homicídio primeiro e depois o suicídio. Então, quem cometeu o ato de suicídio ainda vai cometer o ato de homicídio, principalmente com problemas amorosos, familiares que estão ali, envolvimentos extraconjugais, problemas em empresas. Então é gritante isso daí. Então a pessoa se vê no último momento e é só aquilo que é a solução para ela. Às vezes até ela expõe para os outros, mas ninguém enxerga, né? É difícil você compreender ou você chegar para a pessoa perguntar o porquê disso, né? Então eu estava comentando com os irmãos ali atrás, o índice nacional de suicídio ele é de 6 a cada 100 mil habitantes. Mafra é 13 a cada 100 mil, ou seja, o dobro da média nacional. Então, e a gente escuta, quando aconteceu um, acontece outro. E geralmente está acontecendo assim, se suicida uma pessoa, eu acho que essa egrégora de um modo tão grande que ele se suicidou, então é para mim a solução. Geralmente acontece um em seguida do outro. Em Mafra tem muito disso. Mas por vários meses. Geralmente o pessoal tem se jogado da ponte lá de Mafra. Então a maioria dos casos acontecem lá, né?
E eu comentei com eles também que não é da nossa região, é lá no Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, pasme, meus amigos, a média de 51 a cada 100 mil habitantes. Então veja a proporção, de 6 a cada 100 mil e lá é 51. Eu até estava comentando com eles também ali, é que foi feito um estudo na área de saúde de lá, que a influência dos agrotóxicos, alguns fertilizantes, que é um fator indutor da depressão e da esquizofrenia. Então os venenos são muito fortes na cultivo do fumo, né? Então isso daí está levando eles ao suicídio, dentro da medicina terrena, né? Até eu vou citar aqui uma tese de mestrado da UNC, da aluna Cláudia Maravite, que fala sobre isso. Abre aspas. Os agrotóxicos organofosforados podem causar 3 tipos de sequelas neurológicas: polineuropatia retardada, síndrome intermediária e efeitos comportamentais. Dentre os efeitos comportamentais destacam-se a insônia, o sono conturbado, a ansiedade, lentidão nas reações, dificuldade de concentração e uma variedade de problemas e transtornos psiquiátricos como apatia, irritabilidade, depressão e esquizofrenia. Ou seja, o mesmo estudo que tem lá no Rio Grande do Sul já foi feito aqui, mas também está sendo refeito com os dados atuais agora. Então já está sendo feito um levantamento, o acompanhamento dos sobreviventes, como acontece também, como que a família está reagindo a isso, os amigos. Então já está sendo feito esse levantamento e, como eu estava conversando com o Júlio, muitas vezes na causa mortes está lá, houve parada cardíaca. Então os dados não são tão reais assim. Pode ser que essa média ainda aumente, porque muitos casos não são relatados. Porque é complicado você, ainda na nossa sociedade, né, contar, ó, meu irmão se suicidou, ainda tem aquele ato de vergonha que prende todo mundo, né? Bom, e isso é uma coisa daí que eles estão tentando ajudar para ver se muda essa visão do pessoal quanto ao suicídio, de curiosidade, o que aconteceu, por que morreu, como. Mas tentar tratar o problema e achar a solução antes de que ele aconteça, né? Bom, eu vou entrar então na visão da doutrina espírita. Eu vou citar aqui um trecho do Evangelho, né, desse capítulo que é estudado, que é Suicídio e Loucura, que define assim o ato mais claramente, né? Abre aspas. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados nas autoridades do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí deve-se concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-los imediatamente e não mais tarde para sofrermos menos. Ou seja, precisa se resolver antes, porque depois é você que cometeu o ato que vai estar sofrendo. E dependendo o método que você utilizou, vai ser muito sofrido e muito longo. E vejam, né, isso foi escrito em 1864. E olha a temporalidade das palavras, né? Materialidade, ideias materialistas e incredulidade. Ou seja, lá, há tantos anos, está sendo utilizadas essas mesmas palavras agora. O ato de suicídio é um encurtamento da vida e dessa tarefa que você aceitou antes de reencarnar na Terra. Você aceitou a tua tarefa, você passou por uma situação que te levou a cometer o suicídio, ela vai vir com uma roupagem diferente, mas com o mesmo intuito para ver se você vai cometer isso novamente. Você pediu, né? Você pediu essa chance. Ou seja, se você já veio, se já reencarnou, você já ganhou uma grande chance do Pai lá em cima. Ele te deu a chance de você refazer o erro que você cometeu, né?
E eu também cito um caso pequeno como que é considerado como suicídio involuntário. O caso do André Luiz no filme. Por que todo mundo chamava lá, os espíritos chamavam ele de suicida, lá dentro do umbral? Por quê? É o abuso no cigarro, bebida. Agora vamos citar entre drogas ou mesmo alimentação. Não cuido da minha alimentação, eu exagero. Tudo isso, você não está cuidando do corpo que Deus te deu. Você está sendo considerado um suicida. É involuntário, mas é um suicida. Você pensou no ato, você já é um suicida. Você não cometeu, você está pensando nesse ato. Você já deve se arrepender por você ter pensado nisso. Né? Então, agora a parte que eu cito assim como o que está acontecendo comigo, não aguento mais. Nos casos do suicídio, então, tem várias entidades maléficas ali que estão, e os espíritos obsessores, eles ficam afoitos com a possibilidade desse ato. Então eles estão ali a todo momento, vai, faça. Eles ficam sugestionando, vai, faça, você não tem mais o que fazer. Eles estão num altíssimo grau de excitação para que você faça isso. E vamos contar, dependendo do meio que for utilizado, um meio que aconteça, que apareça o sangue emite um tônus vital, onde há espíritos grotescos, animalescos, que estão sedentos pelo aquele tônus vital que está sendo exaurido no sangue. Então eles estão esperando, eles querem que você vá lá e cometa esse ato. Eles só esperam isso daí. Eu vou citar assim, 2 etapas do processo, onde a ação desses obsessores age mais fortemente sobre o obsidiado. Segundo ali o livro Espírito e Matéria do Dr. José Lacerda. Né? O domínio da mente. Nessa fase a pessoa está praticamente governada pelo seu obsessor. Ela está envolvendo no seu campo magnético mental, está quebrando as resistências. Você é dono de si ainda, mas ele está te botando em situações que ele está te quebrando psiquicamente as suas ações. Então você acaba cedendo, acaba voltando, acaba cedendo. Você está começando a virar uma marionete. E a subjugação, que é a última e a mais trágica desses estágios, né, da doença. O obsidiado, o enfermo, ele se torna uma marionete. Aqui ele se torna uma marionete. Aqui o Dr. Lacerda ele cita ainda: a reação agressiva é habitualmente usada pelo invasor, que a intensifica e dirige para o objetivo de aniquilar a personalidade da vítima perante os circunstantes. Eu vou brigar com a minha mãe, com meu pai, eu começo a ter reações violentas. Ele está me jogando contra a minha família, para que a minha família comece a pensar, ter pensamentos ruins comigo. Então eu vou me sentir isolado, e é o que o obsessor quer, até que eu cometa, você não tem o que fazer, você vai ter que se suicidar, é a tua única solução. E essas reações são feitas para que você vai ser anulado, você tem que ser anulado para ele poder, o obsessor, poder dominar mais ainda para que você cometa o ato, que é o intuito dele, né? Então essas irracionalidades, a agressão, familiares, tudo, e no final, infelizmente, o suicídio, né? Porque daí você se vê preso, vamos dizer assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu brigo com todos, ninguém me entende, então o suicida pensa que a única solução é essa daí. Eu vou citar assim alguns casos da vida real que são, para que eu possa dar são conhecidos meus assim próximos, para que eu possa dar uma veracidade desses fatos. Não foi que eu escutei o vizinho falar como fulano se suicidou, são pessoas bem próximas a mim, então eu posso dar a veracidade desses fatos, né? Um sobrevivente desistente. Um irmão conhecido, ele tentou por várias vezes o suicídio, com arma, que não conseguiu, cortes e remédios. Foi umas 3 ou 4, acho que 3 vezes, desculpe, foi 3 vezes. 3 vezes de tentativa e uma que foi que ele estava pensando, mas conversaram com ele e foi tirada essa ideia. Isso devido a problemas amorosos com a esposa, traição, e como ele era um caminhoneiro, então ele viajava muito, e família desordenada,
E como ele foi descobrindo, todo mundo falava, então começou a se criar aquele ambiente terrível, e ele foi fazendo, tentando, e foi salvo, foi impedido. Hoje ele tem uma nova família e ele está muito bem, graças a Deus. Continua caminhoneiro, tem uma nova família, uma nova esposa, filhos. Então ele está naquele estágio dele. Ele sabe, ele se arrependeu, ele fala, mas ele, graças a Deus, assim, o amor familiar pegou e curou ele, salvou. O próprio Divaldo, como eu estava comentando com eles, Divaldo também. Que, poxa, mas o Divaldo? Sim, o Divaldo. Subiu no elevador Lacerda. Até ele, no DVD que ele fala sobre isso, ele fala brincando, que era moda na época se suicidar do elevador Lacerda. Ah, eu vou subir e também vou me suicidar. Então ele chegou no alto, no elevador Lacerda, a ponto de pular. Mas ele foi impedido pelo espírito da irmã dele, que também cometeu suicídio, e ele desistiu. Mas veja, Divaldo, o que a gente conhece, a pessoa que ele é, também tentou. Ou seja, todos estão suscetíveis. Pode ter o estudo que for, mas se você baixou a sua frequência, você está sujeito a esse ato, né? Um desistente por momentos, uma senhora, mãe de um amigo meu, que ela pegou esse remédio que se tinha mais conhecimento do suicídio por ele, pelo tal do chumbinho. Então ela foi lá, comeu, tomou uma boa dose desse veneno, só que ela saiu e se arrependeu nesse momento. E ela saiu de casa, andou 20 metros no portão da casa da mãe dela, só que a quantidade ingerida foi muito alta. Então já começou a estourar a veia, isso, e ela acabou morrendo nos braços da mãe dela. Ela desistiu daquele ato. Não, eu não quero mais. Ela tinha uma família, um filho muito gente boa, que é esse meu amigo, a filha também, então era uma família maravilhosa, eles eram muito bem de vida, mas ninguém soube o motivo, né, o real motivo, mas ela desistiu, só que a desistência veio tarde demais. Então olha o dano que para os familiares que ficou, né? Até hoje esse meu amigo ele tem algumas assim recaídas que são bem complicadas. Irmãos que desencarnaram, né? Um senhor, tio de um amigo meu também, ele vivia na cidade do Dr. Pedrinho, muito bem de vida, aposentado, assim, com uma situação financeira fantástica, mas sempre vivia sozinho. Ele nunca casou, então ele cuidava bastante de sobrinhos, isso e aquilo, então ele tinha uma vida assim muito tranquila. Só que era solidão, né? E um belo dia também chegou em casa, disse que limpou o terreno. O sobrinho dele me falou, limpou o terreno, deixou a casa, ajeitou toda a varanda. Chegou na varanda, montou uma corda, uma forca e cometeu o ato. Aí na hora ficou todo mundo empolvoroso, o que aconteceu? E na medicina terrena falaram isso daí, que ele tinha uma depressão muito forte devido à solidão. Ou seja, ele tinha todos os recursos financeiros assim para ter uma vida tranquila, mas a tranquilidade, o dinheiro não levou a nada, levou a solidão e ao suicídio, né? E isso daí foi uma coisa assim que marcou muito, né? E veja, isso é um grave problema social, e a gente tá na nossa frente, tá no nosso lado, tá no conhecido, então a gente vê que está em todo lugar. É difícil de você identificar quem é essa pessoa que estava sozinha. Todo mundo pensa, tem dinheiro? Tá bem, tá tranquilo. Não, não é assim. Ninguém sabe do íntimo, ninguém sabe da luta diária que esse irmão está tendo. E é assim, é por isso que eu fiz essa palestra, para a gente tentar entender um pouco mais das duas visões e tentar, às vezes, poder ajudar aquele irmão que está pensando em cometer esse ato, né? Bom, então, cometido este ato, o que acontece? Eu vou citar aqui uma passagem do livro Memórias dos Suicidas, da Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que ele ilustra melhor essa visão. Eu tinha o áudio para escutar, só que eu fiz o teste escutando esse áudio com os olhos fechados, imaginando a cena.
é bem complicado. Então, eu prefiro falar então, porque é uma visão. Um dia que vocês quiserem entender assim a fundo, procure no YouTube. Essa passagem deve estar nos 18 minutos e faça esse teste para vocês entenderem, tentarem projetar essa imagem na cabeça de vocês. É assim complicante, é bem estranho, sabe? Bom, vamos lá. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a visão torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não aquela traduzida pelo supremo horror. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno e, ao respirarem-no, os espíritos ali engastulados sufocavam-se como matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, que lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol. Uma dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física de seus habitantes. Ou seja, ele viu que eu não estou morto. O que está acontecendo? Deu certo o que eu cometi, o ato de suicídio? Ele deu um tiro no ouvido. O que aconteceu? Mas por que eu estou aqui? Então, as sensações físicas, cheiro, gosto, tudo é sentido após o suicídio. Ele entendeu que não acabou ali. Ele viu que ele estava, nossa, mas eu não cometi, mas será que deu certo? Tem algumas palavras que ele fala assim. E por que eu estou assim? Mas por que eu estou sentindo? O que é isso? Aí ele conheceu esse terror, né? Então, essa foi apenas uma assim, a visão que eu achei melhor explicativa assim, do que é o perceber aonde que o suicida estava. Claro, existem outros livros, outras matérias que também contam, mas assim, como eu tive contato mais com esse livro, assim, eu achei essa visão assim, muito esclarecedora para que quem esteja pensando em cometer, os irmãos lá que a gente conhece, que a gente vai poder ajudar, a gente vai poder explicar isso para eles. Olha, claro, não é todo mundo que vai aceitar essa visão espírita. Ah, não, se eu ver, vai resolver o problema. Aí que entra o nosso trabalho de convencimento. Né? Então, tem muitas explicações que a gente encontra, né? E os espíritos que estão lá, que, como eu falei, tem essas criaturas grotescas, são espíritos que cometeram suicídio, estão lá no Vale dos Suicidas e não querem sair daquela frequência. Eles chegam a se alimentar dos perispíritos que estão, da energia emitida, que estão lá em estado de ovoides, que é o estágio mais primitivo do perispírito. Isso inclusive vira até matéria vamos dizer assim, de comércio dentro desses seres grotescos dentro do Vale dos Suicidas. Porque mesmo no estágio de perispírito você tem a tua energia ainda. Então, e esses seres maléficos lá, que são os que esperam que você cometa, eles estão lá só esperando para te utilizar. São as pessoas que
vamos contar assim, exemplificar que no áudio é melhor pra gente escutar, né? Nossa, como que está saindo tanto sangue dos meus pulsos? Não para, não para. Aquela sensação do sangue se esvaindo, ela tá contínua. Ela não para, ela não para, ela não para. Nossa, mas eu não pedi a morte, eu não tentei a morte, mas por que não para? Aquele horror vira cíclico. Aquele sofrimento, e isso que é vamos contar assim, um dos menores perante o que está acontecendo. São N criaturas que a gente, que é relatado, que o espírito encontra lá dentro do Vale dos Suicidas, né? E o tempo que se permanece nesses locais, tudo é devido ao tempo que você já tinha aceito na tua tarefa lá em cima, antes de reencarnar, 20, 30 anos ainda que você teria de vida, mas também, dependendo do método que foi utilizado, existe um processo reencarnatório quase que imediato. É onde acontece, não digo que é 100%, né? Mas é onde acontecem aqueles abortos no começo de gravidez. Aquele espírito, esse perispírito, na verdade, ele vai precisar ser refeito, porque o dano foi muito grande. E como diz, não existe como colar, né? A engenharia não pode colar ele. Então ele necessita dessa passagem, que é dolorosa para a mãe, mas é necessária, porque ele precisa se refazer. Tanto que essa tarefa que é aceita pela mãe, que vai passar por essa questão do aborto, é dignificante, porque não é qualquer uma que vai aceitar isso daí, porque o sofrimento é grande. Você vai aceitar isso no astral. No livro Ícaro Redimido, ele conta a passagem que daí uma das mães do Santos Dumont, que era uma prostituta, ela aceita essa missão no astral. Você vai precisar que Santos Dumont nasça contigo, mas ele não vai ficar todo o tempo necessário. A sua gravidez vai ser interrompida e é uma missão que você tem que aceitar, mas ele tem que ir naturalmente. Tanto que, depois que ela aceita, ela vai abortar, não vai ser um aborto espontâneo, ela tenta. Mas no último ferro a ser colocado, ao desencarne, antes que ela cometesse, vamos contar, um ato de homicídio, né? Não ia ser nenhum... Ela foi lá e ia colocar, acho que são 3 ferros que eles colocam, é citado na passagem, ou seja, ela ia matar, ela ia cometer o suicídio. Mas daí a espiritualidade, como foi feito, desencarnou antes que cometesse esse outro ato. Agora sobre as penas futuras, né? Vou citar também ainda o caso do Divaldo, sobre aquela irmã dele que interrompeu o suicídio. Ela cometeu um suicídio através acho que ingeriu veneno, tá aqui, veneno. Então ela voltou para a Terra, na Nova Chance, com estágio paupérrimo, onde a mãe dela fazia um caldo com papelão. Ela cozinhava o papelão e aquele caldo servia de alimento para essa menina. Ou seja, eles viviam, não consigo me lembrar o local, mas era assim, de extrema miserabilidade. E ela veio com graves problemas de saúde, como o distúrbio gastrointestinal, o lábio leporino, que é o bipartido, né? Ela não ocorreu o aborto, mas ela precisava dessa passagem, desse sofrimento, para pagar a pena que foi imposta a ela. Só que passou um tempo, devido a esses graves problemas, ela acabou falecendo. Ou seja, ela foi lá e cumpriu a missão. E nesse meio termo ela tem como a gente diz, um flash, como o Divaldo fala, e ela lembra. Eu estou aqui, você vai. Ela fala alguma coisa para ele que ela estava ali. A menininha, ela lembra, lhe é permitido, com certeza, que ela lembrasse e para o Divaldo saber que era a irmã dele que estava ali. E ele acalmou a menina e foi até que ela acabou falecendo, né? Ou seja, ela veio e cumpriu a pena dela. Aqui eu também vou citar uma nota da médium, da Ivone Pereira, né, no Memórias do Suicida, que ela, em desdobramento, né,
em trabalho astral, ela foi visitar um espírito suicida junto com o educador espiritual dela. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me ao cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado esclarecer que tal visita foi feita em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes. Tantas cicatrizes quanto haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal. Pois o desgraçado jogara-se sobre as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia, e Charles, tristemente, com um acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor, que será o único bálsamo que podemos destilar em seu favor, santo o bastante para certo período poder aliviá-lo. E aí ela conta que por muitos anos ela ficou orando por esse espírito, né? Que ele se suicidou e ele estava cumprindo a pena dele ainda no orbe. Ele não aceitou ajuda, não quis, e ele ficou ali preso naquele instante até que ele pudesse cumprir o tempo de terra dele, né? Mas também não são só a parte ruim, né? Vamos contar a parte boa também, são os resgates e os encaminhamentos. Porque tudo não é só a parte ruim, né? Temos a parte boa, né? Então eu vou falar sobre a Legião dos Servos de Maria. É um grupo chamado Legião dos Servos de Maria, onde esses mesmos eles fazem incursões periódicas no Vale dos Suicidas, através de caravanas, onde eles vão buscar irmãos que já estão prontos para serem resgatados. Não é aleatório, não vai descer a equipe, escolher um que é o primeiro que apareceu. Não, são os que estão lá já sofrendo há tempo e que entendem o que aconteceu, compreendem a situação que eles estão e aceitam a ajuda. Pedem primeiro e aceitam a ajuda. Ainda cita que muitos que vão lá fogem, não querem, estão prontos e na hora desistem. Mas, ou seja, eles já estavam prontos. Eles descem em equipes de soldados, guardas com lanças, vai um chefe daquela expedição, enfermeiras, os aprendizes que precisam estar lá, que também são de suicidas, que estão lá, que estão tentando resgatar, pagando a pena deles, fazendo o bem ao próximo, aos que estão lá já no vale também, né? E eles têm uma lista e eles chamam um por um. Tem fulano de tal, porque eles já esperam essa incursão dos servos de Maria. E os que não estão ali ainda, que estão em algumas cavernas, vai uma equipe destacada até eles, porque eles sabem exatamente em qual caverna que eles estão. Se eles não estão ali, eles estão em tal caverna, eles vão atrás. Claro que ocorre que alguns ainda não querem vir. Eles aceitam, mas se arrependem porque eles querem ficar, às vezes, naquela vibração. Não se acham prontos. Mas, ou seja, eles vão resgatar. Os suicidas não estão esquecidos, não. E eles seguem para a colônia correcional Maria de Nazaré, onde tem o hospital, né? E um dos departamentos aqui. Eu vou citar alguns departamentos, só assim, aleatórios são mais, mas os que eu achei assim que deveriam ser mais comentados, né? O departamento de vigilância, que é a seção de reconhecimento e matrícula. Você é resgatado, você vai chegar lá no hospital, só que eles vão catalogar você, vai catalogar, vai ser seu nome, o que ocorreu, como foi, para que eles saibam que você entrou na colônia. Você vai ser mais um lá, você não vai ser o especial, você vai ser mais um lá, e eles precisam saber que você está lá. Parece um serviço burocrático no astral, mas é necessário, né? E aí o hospital. Lá dentro do hospital, ao adentrar, o atendido já está sentindo
as emanações de amor, de alegria, do bem-querer dos dirigentes do hospital. Eles adentram o hospital já tendo um bálsamo, como a gente diz, porque as ondas positivas elas vão diretamente para eles. Ou seja, eles já começam o tratamento indiretamente através dessas ondas, né? E aqui ainda que também que eu achei muito interessante, que no hospital que tem um fator de grande ajuda pro enfermo que não consegue, lá que é chamado enfermo, ele não consegue cessar aquela dor da morte. Existe um aparelho de visão para que esse atendido ele possa ir até a família dele, até o local, para que ele possa compreender melhor essa dor. Claro, é uma visita que ele vai fazer de dentro de uma sala do hospital, mas com esse aparelho ele vai poder ir até a casa dele, sem sair dali, ele não vai precisar se deslocar. E é uma visita assistida por toda uma equipe. Ele não vai lá para chegar nos últimos momentos com a mulher, para ele sentir a dor da mulher dele, ou a da família, ou ele entender o que ele fez, sem estar com alguém, mesmo só com a mente, com esse óculos, mas toda a equipe está junto com ele lá, né? Ele nunca é deixado sozinho. O departamento de isolamento, né? Que são espíritos mais endurecidos, mais estão magoados, né? Ou seja, eles estão em sucessivas reencarnações com erro. Então eles têm um local de extrema disciplina. Eles são muito severos no tratamento, né? E o manicômio, que estão os doentes lá considerados, né, com uma atordoante debilidade de pensamentos. Os pensamentos deles estão totalmente difusos, eles não se entendem, a frequência vibratória deles é baixíssima. Eles estão ainda naquele ato do suicídio. O mesmo que eu contei da parte da menina que, vamos dizer, que cortou os pulsos, ela sentindo, mesmo resgatado, eles lá no hospital, eles ainda sentem. O que pula do prédio fica com a sensação de estar caindo no vazio e nunca chegar no chão. Eles então eles vão para o departamento do manicômio, porque eles ainda estão com aquela ligação carnal do que aconteceu, daquele ato, daquela hora. E é um movimento cíclico que não para. Então esse manicômio eles vão tratar, né? E o departamento reencarnatório, que eles são em seis partes, né? Que é o recolhimento do departamento, a análise, programação das recapitulações, departamento de pesquisas, planejamento de envoltórios físicos terrenos, para ver como você vai voltar, né? E o laboratório de restringimento, que é o perispírito voltar naquela forma, porque você não vai poder voltar do tamanho que você está, né? Então você vai ser diminuído e existe um departamento específico. Mas também, dentro do tratamento que ocorre lá no hospital, são feitas várias palestras para que o suicida entenda perfeitamente. Não simplesmente dizer, eu entendi o que aconteceu. Para que ele entenda perfeitamente o grave erro que ele cometeu, a falta que ele teve com o pai, com a dádiva que ele recebeu, a dádiva da vida, que é a mais maravilhosa que a gente pode receber. Então ali várias palestras, entendimentos, que são feitos para que ele entenda, ele precisa compreender o que está acontecendo. Vamos ver aqui, eu tenho mais uma passagem aqui pequena do livro do Memórias do Suicida, que ele cita sobre o espírito Camilo. Ele cita algumas coisas. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera em glorioso testemunho da vontade, paciência e coragem moral. Ou seja, ele percebeu, porque ele era cego também, né? Então ele achava que aquilo dali era a pior coisa do mundo. Ele viu, ele entendeu que ele poderia ter esperado que aquele desespero dele, alguém ia ajudar ele a compreender aquele desespero terreno, que não era o fim do mundo ele ser uma pessoa cega. Aqui ele diz perfeitamente, ele entendeu, ele participou de todas as palestras, ele entendeu
que foi um erro que ele cometeu, que nada adiantou o suicídio. Que logo viria, se ele tivesse um pouco mais de paciência, de fé, logo viria o socorro a ele. Né? Deixa eu ver aqui. O que mais que vamos falar? Bom, a parte final da palestra, assim, que eu gosto de falar, assim, que foi uma coisa muito interessante, que quando eu conversei com o Dr. Cláudio, e ele falando da visão dele, eu falando da minha, dentro do Espiritismo, né? E foi muito interessante uma palavra que eu não citei em hora alguma. A gente ficou umas 3 horas conversando na casa dele, porque ele é amigo de proximidade, assim, né? Então ele foi lá, eu conversando aqui, conversando lá. Daí eu não citei essa palavra e fiquei ali, fiquei. Aí no final ele falou assim: olha, Mustafa, tudo se resume ao atendimento fraterno. Eu não falei nenhuma vez. Ou seja, o que a gente vai fazer no Centro Espírita? O atendimento fraterno. É a tua primeira conversa. E na medicina terrena, por ele, um psiquiatra de muitos anos já, ele falou assim: o que vale é o atendimento fraterno. Aquele primeiro abraço, aquela primeira conversa, o primeiro entendimento. Ou seja, naquela parte, ciência e espírito se cruzarem, tinham a mesma ideia. Ou seja, claro, ainda há muita distância entre os dois, né? Mas também a gente vê que já existe um elo. Eu acho assim muito interessante essa demonstração que eu vou dar agora, porque o que pode acontecer com aquele irmão que está pensando no suicídio? O se arrepender, o ato. Nossa, mas poxa vida, eu pensei em me suicidar, não, mas não é assim. Eu tentei, não aconteceu. Poxa, eu preciso me arrepender. O que precisa ser feito? Dobrar o joelho. Você descer daquele local. Não fiz nada errado. Não, você desce, você dobra o joelho. Você estica a mão. Você está pedindo ajuda. Agora, vocês, os irmãos que estão do outro lado, vocês têm que disponibilizar o tempo de vocês, a atenção de vocês, para que vocês estiquem a mão, peguem a mão dele que está ajoelhado, puxem ele, abracem. Esse é o primeiro atendimento que esse possível suicida, ou suicida que tem tentado, é o primeiro atendimento e mais importante fazer, porque ele vai ver que existe uma confiabilidade em alguém. Ele não vai se achar sozinho, porque você chegou naquele ponto. É difícil você identificar e ver a mão dele esticada pedindo ajuda? Não é fácil. Como a gente até chegou num termo até engraçado, você tem que comer o pudim pelas beiradas, para daí você chegar no meio. Que a visão foi, porque você não vai poder chegar direto. Você está pensando em suicídio? Não. A pessoa volta, é uma repulsa natural. Porque é difícil admitir que está querendo fazer esse ato. Então, devagar, você enxergar aquela mão que está ali, né? E que está te pedindo socorro. Mas não é fácil. E também eu quero citar, falei que como hoje em dia a mídia, a internet está, como a boa espiritualidade funciona, a má também, e nas induções que a gente vê, o Facebook, pasmem senhores, ele tem uma ferramenta chamada anti-suicídio. E aconteceu um fato em Santa Catarina, relatado, tem um link aqui, vocês podem procurar no Google como ferramenta anti-suicídio ativa em Santa Catarina. Então vocês podem procurar mais tarde para vocês verem a veracidade, né? O que está acontecendo? Está sendo transmitido ao vivo suicídio pelo Facebook, agora está saindo um pouco, está indo para o Instagram. Então, um departamento lá do Zuckerberg identificou esse possível suicida, avisou o consulado avisou o consulado brasileiro nos Estados Unidos. O consulado brasileiro entrou em contato com a Polícia Militar de Santa Catarina
O comando geral avisou a PM da cidade, que era no oeste, e pasmem, senhores, eles chegaram um pouco, era uma questão assim de minutos, porque já estava aberto o link ao vivo, onde era um mecânico, pai de 4 filhos, que estava numa situação complicada e ia cometer o suicídio, e estava falando que era para todo mundo ver. Então vejam, parece que esses órgãos assim não é tão fácil para funcionar, mas vejam, a espiritualidade boa, a que não quer que aconteça isso, agiu rapidamente para vir dos Estados Unidos, para chegar no consulado, para chegar em Santa Catarina na PM, para chegar na cidade, e eles chegaram lá e conseguiram tudo pronto, corda, tudo. Ele só estava esperando alguns momentos, como ele contou, para cometer o ato de suicídio. Então, ou seja, graças a Deus esse meio social aí, de mídia social, ajudou. Como tem a influenciação pro mal, mas também existe essa influenciação pro bem. Ou seja, a gente sabe que a gente não está desassistido. Pode parecer que é um problema insolúvel, que está complicado, não. É a questão da gente prestar atenção, tentar entender, ver aquela pessoa que está afastada do convívio social, que você já sabia que aquela pessoa tinha um ótimo convívio com todo mundo. Então você está procurando, você começa a identificar, como a gente falou, a beirada do pudim, você consegue identificar, poxa, mas por que está assim? Se ela era alegre, mas por que ela está se isolando? Por que está triste? É nessa hora que você está lá fazendo aquele ato de enxergar e puxar. E, para finalizar, se eu não estou demorando muito, eu queria só ler a oração por um suicida. Que, claro, você tentou de tudo. Você não precisa se sentir culpado, porque a pessoa, do mesmo jeito que você foi tentar socorrer, a pessoa cometeu aquele ato. Mas não é a história que vem curioso, ver, morreu do que, como, tem sangue, não tem? Não, o que deve ser feito num caso desse, para quem está tentando ajudar e passar para os curiosos que estão lá, que estão querendo saber o porquê, é essa oração que está no Evangelho. Vamos ver. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de quem cometeu, para que possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a servidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança do melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Essa é a prece que melhor vocês podem verificar no Evangelho, que podem passar para frente. Ou seja, toda aquela ajuda que você fez vai virar uma corrente do bem. Você ajudou aquela pessoa? Ajudou. Não deu certo? A única coisa que você pode fazer é a oração. Mas você ajudou, ele vai lembrar que você ajudou. Aí ele vai ser espelho para aquele amigo que está pensando em cometer o suicídio. Ou seja, daquela ajuda que você fez, podem surgir 3, 4 ajudas mais. Então vai virando uma corrente do bem. Não é só um setembro amarelo, outubro amarelo. Ele teria que ser o ano inteiro amarelo de prevenção ao suicídio. Porque é uma coisa que está acontecendo. E até que todo mundo entenda o que acontece com o suicida e aceite isso, a gente tem que transformar isso numa corrente do bem. Você ajudando para o outro ajudar, para ajudar aquele, e que se transforme num ato de caridade e de amor.
Gente, muito obrigado. Desculpa tanto a demora assim, né? Se não fui tão eloquente nas palavras, porque um palestrante novo, não tão bom de oratória assim, né? Muito obrigado a todos.